Oi, boa tarde. Agora vamos continuar. Demorei uns dias para conseguir gravar, tô com muito trabalho, mas eu preciso terminar esse pano aqui porque é o presente. O Natal tá aí, eu não terminei ainda os panos. Semana que vem já é Natal, mas ainda dá tempo, né? Então, como eu tinha comentado no outro vídeo, esse aqui eu vou usar o rosa chá como luz e o tangerina como a cor principal, tá? Eu vou ver se eu usar tangerina ou se eu vou usar um outro vermelho. Eu tô feia de vermelhos, eu preciso comprar vermelhos. Não tenho quase vermelho. O Acrylex tem muitos vermelhos bonitos, mas eu não comprei. Mas eu vou usar o tangerina mesmo. Tomara que fique bom. Tomara que fique legal. Deixa eu puxar aqui que eu empurrei. Vou usar o tangerina e o vinho, tá? Então, a luz aqui vai ser rosa chá. São cores assim que eu tô testando aqui, aí faz já um tempinho também que eu não faço pintura, né? Mas aí vocês fazem da cor que vocês querem. Eu gosto de usar cores assim que fique mais viva, sabe? Que tenha vida. Sou muito chegada em cores muito escuras. Mas aí depende de cada um. Esse tangerina aqui, ele tá... É daqueles antigos, aquele que é meio babento, né? Ela é uma tinta boa, não é aquela tinta ruim, só que ele é meio... Chacoalhei bem, mas não adiantou muito, ó, ele não desce uma tinta bonita, ó. É daqueles lotes lá bem antigos que deu problema, não sei o que aconteceu com a tinta. Os que tinham cheiro ruim eu joguei fora, daí esses que não tem cheiro ruim eu continuo usando. Ó, ele vai ficar um vermelho mais vivo, tá? Aqui perto daquele outro vermelho ali. Aqui pode ser usado vermelho vivo, vermelho natal. Fica bem bonito. Tem que fazer assim rapidinho, antes que seque o rosa. Ou se quiser começar pelo vermelho e depois vir no rosa também. Fazia muito tempo que eu não pintava tanto pano. Foram 1, 2, 3, 4 de Natal com esse daqui. Então, esse ano rendeu. Eu tô meio passando pra lá, porque eu acho que na hora de tirar o risco, ele ficava correndo o papel. Eu coloquei fita tudo na televisão, mas assim mesmo, a mão não... Tá meio sem coordenação. Fazia tempo que eu não tirava risco, que eu não pintava, então ficou assim, deu umas comidas. Não precisava ter lavado o pincel, mas eu tava com muita tinta no pincel. Meu vinho também tá no fim.
Essa parte de cá ela é mais escura. Ó, meu vinho tá meio complicado. Um pouco de vermelho aqui para ajudar a dissolver ele, tá? Não é que ele tá seco, ele já é meio antigo, ficou parado. Aquele pouquinho de tinta, né? Ver se consigo tirar um pouco lá do fundo. Podia ter posto um pouco de... Ah, saiu. Um pouco de vinagre também. Então, essa parte aqui era um pouquinho mais escura, né? Porque ela é a parte que vai ficar escondida. Fica... Fica mais na sombra. Depois a gente vai decorar ainda essas bolas de Natal. Fazer uns negocinhos neles. Que eu vou usar marfim, tá? Pra não interferir tanto no rosa que tá aqui. Aqui, ó. Acabei saindo. Mas eu vou arrumar aqui, ó. Acontece da gente sair sem querer. Entrar onde não deve. Tinha um pedacinho ali de... pedacinho do pincel, eu acabei saindo ali. Vou arrumar porque vai ficar feio. Aqui, como não tem outro fundo, nada, é só o verde oliva, eu já vou direto pro verde oliva. Mas se tivesse uma outra cor antes do verde oliva, aí eu colocaria. Mas não tem, ó. Agora aqui a cor mais clara, né?
Vou deixar secar aqui agora. E a gente vai para a folha, tá? Eu vou procurar o verde pinheiro aqui, tá aqui. Aqui tem umas azevinhas, que tem uma folha, mas eu vou começar por essa folha aqui, ó. Aqui também tem umas azevinhas ali. Vamos ver se eu consigo pintar mais lá distante sem mexer na... Porque eu fico puxando, virando a tábua, né? Viro para um canto, viro para o outro. Não deixo minha tábua quieta, não. Eu tenho um pouco de dificuldade para gravar por causa disso, porque eu tenho que ficar, não virar ela do avesso, mas trazer mais para perto de mim. Tirar essas tintas daqui. Trazer um pouquinho mais para perto de mim. Aí. Aqui tô pintando com o pincel mais lixadinho. Eu gosto de colocar ele bem de pezinho, ó. Porque daí eu tenho controle na hora que eu vou fazer essas voltas. Eu no início pensei em tirar essas azevinhas daqui, mas depois eu resolvi deixar. Eu gosto de colocar a tinta, a parte que tem mais tinta sempre do lado do risco, ó. Porque daí eu consigo fazer bem certinho a voltinha. Aqui eu saio um pouquinho porque eu tava com o pincel, ele tá com as cerdas abertas, não tá lixado. Aí eu tive mais dificuldade, mas o pincel lixado é... Bom, o pincel lixado é... Quem começou a pintar, que eu vi, foi a Bia Moreira, né? Ela que... Dela tem uma linha, tinha uma linha de pincéis, não sei se ela tem ainda, uma linha de pincéis lixados. Então, eu aprendi com ela a pintar, lixar pincel e transformou a minha vida. Porque sempre foi ensinado que não era para cortar pincel e eu sofria demais com aqueles pincéis que não... Que eu sei pintar e ficava com aquela cerda para fora. Aí eu me lembro que quando eu era pequenininha, que eu fiz meu primeiro curso de pintura lá, eu era criança ainda, a professora brigava, não deixava a gente cortar, não. Tinha que pintar daquele jeito, com aquele pincel ruim. Ainda bem que a gente tem a Bia Moreira que resolveu revolucionar isso. Vou usar um pouquinho de amarelo limão aqui, pra dar uma clareada nessa folha aqui assim, ó. Esse lado de cá eu vou clarear, mas não muito. Também poderia ter colocado primeiro o amarelo limão, depois o verde oliva, daí fica um pouquinho mais claro, tá? Espero que fique bom a pintura, porque hoje aqui choveu, desde ontem à noite tava chovendo. Agora a gente tá na época de chuva. Então, choveu a manhã inteira. Na hora de eu vir embora da escola, 1h, parou a chuva. Mas o tempo tá bem burrento, bem nublado.
Essa parte de cá eu vou deixar mais clarinha. E aqui também, só aquela parte de lá que vai ficar mais escura. De um lado do pincel, pincel bem de pezinho. Eu faço assim, pincel bem de pezinho. E daí eu vou puxando, ó. E aqui, ó. Agora aqui, ó. Eu sempre coloco a tinta sempre aonde tem um risco. Então, o risco tá no meio, eu pego a tinta e vou lá no meio, tá? Porque eu não vou usar branco, não. Vou usar só o marfim, ó. E depois essas pezinhas, elas vão ficar vermelhas aqui. Vai dar um charminho maior na flor. Na folha, quer dizer. Aí, se ela ficar muito branca aqui, eu acho que vai... Quer dizer, muito clara, aí não aparece quase as pezinhas. Tá bom? Agora eu vou fazer as pezinhas aqui. Nossa, eu tenho um outro vinho aqui, deixa eu ver se tá melhor. Eu tô sofrendo com esse. Esse aqui acho que tá bem melhor, mais novo. Bem mais novo. Vou deixar pra lá. Um pincel pequenininho aqui agora e a gente vai pro vermelho. Que eu queria o vermelho vivo, mas eu não sei onde que eu coloquei o vermelho vivo. Esse é o púrpura. Minhas tintas precisam urgentemente de tintas novas. E eu vou juntando aqui, vou juntando aqui. E eu fiz nhaca ali. Vou ter que pegar e limpar depois com álcool em gel. Essas pezinhas, elas devem ter... Tem galinha. Uhum. Não consigo pintar com a mão voando. Tem que ter aqui um...
Que os passarinhos cantam. Hoje não tem arara, mas agora tem muita arara, porque elas estão saindo do ninho com os filhotes. É muito gostoso morar aqui. Eu gosto de morar em Rondônia. Vinho pro lado de cá. Vinho aqui também. Pouquinho. O buraquinho aqui que depois a gente vai colocar o galinho, ó. Com vinho também. Aqui a gente vai pôr a luz desse lado de cá. E uma pintinha de luz ali. Vou pôr mais uma luz aqui. Verde pinheiro, tá? Com um pouquinho de vinagre de álcool para dissolver um pouco, para não ficar essa grossura toda. A gente fazer os detalhes aqui da folha para que fique mais suave. Não pode ficar um negócio assim muito... Eu ter feito uma folha pro lado de cá. Pintar essa virada aqui. Vai dar tempo de pintar ela. Deixa eu ver aqui como que ela tá. Essa ela tá mais clarinha aqui dentro. Essa vai um pouco de sépia. Parar aqui, vou procurar o sépia. Isso, que eu achei o sépia. Vou colocar um pouco aqui também, ó. Escurecer esse cantinho aqui, ó. Onde vai perto da... Que aqui tem outras azevinhas, ó. Escurecer um pouquinho. E aqui também. Que ela dá uma saltada quando a gente escurece aqui, ó. Ela desgruda do tecido, né? Da folha. Aqui eu acabei puxando o vinho. Não era para acontecer isso, mas a gente já arruma. E não precisa ficar passando muito também o pincel. A tinta tem que ser meio que deixada, ó. Eu vou só arrumar aqui com um pouquinho de marfim
uma luzinha aqui, porque eu puxei essa luz. Eu vou colocar a mão aqui, ó. Acabei puxando a luz ali. Isso. Vou fazer essa daqui. Se não der tempo, a gente termina depois. Mas eu acho que dá sim. Vamos aproveitar o máximo do tempo. Aqui fica dentro, fica um verde mais anêmico, ó. Agora eu vou pintar o restante com um pincel um pouquinho maior, só pra adiantar um pouco o trabalho. Eu gosto de continuar pintando com pincel pequeno. Aqui eu vou pôr um pouquinho de sépia, tá? Sem limpar o pincel. Pra fazer aqui, pra escurecer, pra dar aquele contraste ali embaixo. Que a outra parte ali, ela é mais clarinha, né? Essa aqui é um pouco mais escura, ó. E aqui a gente vai misturando. Aqui eu vou vir com marfim. Agora eu vou vir com aquele restinho aqui, ó, aquela tinta aqui, ó. Coloquei aqui, só que eu vou colocar um pouquinho de sépia nesse, ó. Só um pouquinho de sépia pra gente fazer esse escuro aqui, ó. Aí eu puxo os galinhos pra baixo. Dessa ponta aqui pra baixo. Aqui eu vou dar uma escurecidinha só aqui assim, ó. Pronto. Terminei a folha viradinha. Aqui ela tem, acho que 3 azevinhas. É, tem 1, 2, 3 azevinhas e uma aqui, ó. Deixa só eu tirar esse vermelho que ficou aqui, que não adianta ficar mexendo. Vai fechar já. Deixa um joinha pra mim. Até o próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Deixe um
um comentário também, tá? Deus abençoe você. Boa pintura.